mais uma vez. E olha, se você acha que aquela polêmica toda envolvendo Ana Hickman acabou, senhor Guilherme Lima, venho te dizer que você tá muito enganado, porque mais uma vez o caso Ana Hickman tá dando o que falar e é bomba atrás de bomba. O que tá acontecendo? Olha só, Alexandre Correia, ele tá pedindo a anulação de uma perícia que foi feita pela Ana Hickman. O que acontece nessa situação? A coluna da Fábio Oliveira descobriu que o Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman, ele está realmente disposto a entrar numa briga ali para provar, né, ao Brasil inteiro que ele não é um vilão e que ele não fez aquilo tudo que estão dizendo que ele fez, né? Além das ações movidas contra a Ana Hickman, a coluna da Fábia do Jornal Metrópolis descobriu com exclusividade que o Alexandre ele chegou a impugnar o laudo pericial que se debruça sobre a lesão sofrida pela Ana. Resumindo, ele está dizendo que o laudo não está correto e por isso não deve ser levado em consideração. Mas o modo CSI ali ativado da Fábio Oliveira fez com que ela e a equipe dela analisasse melhor ali e viram que o grande problema é que o tal laudo pericial estaria em desacordo com o Manual de Perícias Técnicas para Magistrados, que foi elaborado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse documento ele estaria incompleto, visto que não vem acompanhado de fotografias, exames ou outros documentos, né, que comprovariam ali via imagens essa agressão, né? Comprovar que a Ana realmente sofreu um trauma agressivo, como ela veio falando, né? Como ela falou naquela ocasião e falou também durante uma entrevista na própria Rede Record. Esse laudo, ele sequer estaria especificando em qual membro, né, ela sofreu um trauma. A gente lembra que era no braço esquerdo, no cotovelo, próximo ali do cotovelo esquerdo, segundo as imagens, mas o próprio documento não aponta se era no direito, se era no esquerdo, demonstrando ali que haveria um erro, né, nesse documento. Esse documento também afirma que a Ana não foi submetida a exame clínico pelo perito para constatar ali essa lesão corporal. E para piorar a situação, segundo o advogado do Alexandre Correia, em menos de 24 horas depois desse episódio, a Ana Hickman tinha ido ao aniversário do sobrinho, né? O que seria mais uma peça, né, que a defesa do Alexandre está utilizando para tentar remover, né, retirar a validade deste documento, né? Debocharam, inclusive, falaram em tom de deboche a respeito disso, inclusive de que a Ana teria se recuperado de uma forma muito rápida e que por isso ela teria ido ali na festa do sobrinho, que estava dançando, que estava bebendo e que estava segurando até a criança nos braços, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. O raio-x, gente, a qual a coluna da Fábia teve acesso, informa que a Ana estava sem aparentes lesões ósseas agudas e que ela foi orientada a manter o uso de uma tipóia, né? Até porque não sabiam da gravidade que poderia ter. O exame de imagem ele foi realizado no cotovelo esquerdo, como eu mencionei, e ela foi atendida, né, inicialmente no hospital para tentarem entender o que poderia ter acontecido, e nesse atendimento era justamente para que as autoridades tomassem conhecimento das coisas e registrassem aquilo. Afinal, nos autos de um possível processo, essas informações elas são muito importantes. O Alexandre, ele é réu no caso de violência doméstica, né, contra a Ana Hickman, caso que aconteceu em 11 de novembro do ano passado. A Ana foi submetida a exames após a agressão que comprovam, né, esse ato violento, mas por outro lado, a defesa do Alexandre Correia está tentando impedir, né, está tentando tirar a validade desse documento. Recentemente, outros escândalos vieram à tona envolvendo a Ana Hickman, o suposto relacionamento dela com o Edu Guedes, um áudio onde o Alexandre estaria tentando, né, fazer com que o filho deles dissesse que existia um relacionamento entre a Ana e o Edu Guedes, sendo que não teria nenhum problema, afinal cada um faz da própria vida o que quer, né? Eu acho que o senhor Alexandre precisa tomar um pouquinho de vergonha na cara e tentar entender que o que ele fez, assim, já não dá para voltar mais atrás, né?
O mesmo homem que hoje tenta impugnar as coisas na justiça devia ter sido homem naquela época também, de acima de tudo proteger a própria família e de não ser um incompetente como ele foi e colocou todas as empresas do grupo Ana Hickman nesse fundo do poço. E as dívidas que ele fez no nome da Ana Hickman e os documentos, né, que a própria Ana não reconhece a assinatura, e nós trouxemos aqui no nosso programa a análise de um perito que foi levado lá no Fofocalizando, onde ele atesta que a assinatura A é diferente da assinatura B, que a assinatura A não foi feita pela mesma pessoa que fez a assinatura B. Então parece que o senhor Alexandre está querendo colocar tudo isso debaixo de um tapete, e colocar também debaixo de um tapete que ele foi um incompetente como um dos principais responsáveis por gerenciar as empresas da Ana Hickman, não teve a capacidade de prestar contas para ela, que é a titular ali do nome Ana Hickman, né? E colocou tudo isso dentro desse balaio de gato. E foi grande parte, ele na verdade foi o grande responsável por tudo isso que aconteceu. Por quê? Primeiro, Ana fica... Vamos fazer uma linha do tempo rapidamente aqui, antes de eu chamar o Guilherme Lima novamente. Antes de tudo isso, o que acontece? Uma discussão dentro de casa por conta da fortuna, né? Que a Ana Hickman descobre um rombo financeiro gigantesco nas contas das empresas Ana Hickman. Logo depois, ela tenta explicar para o filho que as coisas vão mudar, que eles vão ter que diminuir os gastos, vão ter que mudar provavelmente de casa, vão ter que ter uma vida mais simples, digamos assim, no bom e velho português, né? Alexandre, não satisfeito, não gostou que a Ana Hickman falou isso, segundo a própria Ana disse em entrevista, começou a ficar agressivo e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Então, não adianta, ele está tentando tirar uma culpa das costas dele, sendo que ele era o grande responsável pela administração das empresas e se mostrou um grande incompetente. Gui. Não, eu acho que eu não tenho muito o que dizer, eu só fico assim assustado e preocupado, né, novamente com a Ana, com as pessoas ali que trabalham com ela, porque o Alexandre, né, eu queria resgatar, né, essa parte do texto que você leu, desse levantamento, né, feito pela Fábio Oliveira, que diz o seguinte: a questão é que o documento que o Alexandre usa, né, para pedir essa anulação da perícia, ele usa um tom irônico, né, que remete ao deboche de que a vítima, né, Ana Hickman, teria se recuperado de forma miraculosa e muito rápida. O Alexandre, ele quer se colocar como vítima da situação, mas a gente viu, né, inúmeras vezes, especialmente, né, no caso também, né, com a Adriane Galisteu, no caso ali com o Gominho, a equipe na época do Muito Mais, da Band, que ele sempre está agindo de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica e muito arrogante, e que eu preciso, sei lá, se alguém da equipe ou se o próprio Alexandre tiver acesso, né, ao nosso programa, até uma dica, né, que assim, ironia, né, eu errei aqui até o jeito de falar, né, ironia, sarcasmo, não vai fazer com que as pessoas achem que você é a vítima da situação, até porque você não é a vítima da situação. Você agrediu a Ana Hickman, está provado no laudo feito, né, pela delegada, né, lá da cidade que eles estavam, que eu não me lembro agora o nome, de Itu, da cidade onde eles moravam, né, juntos. Então, assim, esse modus operandi, né, do Alexandre, de sempre, né, querer sair por cima de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica, mais prejudica ele, né, perante, com certeza, não só, acredito, né, a justiça ali, né, mas também perante a opinião pública, né? Se ele quer paz, se ele quer tranquilidade, se ele quer recomeçar a vida dele, baixa a bola, cara. Sai de cena. Como minha avó dizia, né? Quem quer paz tem que morrer. Porque aqui na Terra a gente não tem paz. A gente tem que aprender a lidar com as coisas e aprender principalmente, desculpa te interromper, a lidar com as nossas próprias atitudes. Não, era só isso mesmo que eu queria dizer, sabe? Tome as atitudes, mas sem ser dessa maneira, né, histriônica, dessa maneira querendo dar entrevista, querendo mostrar o meu lado,
seu lado a gente já conhece há muito tempo, já ironia, sarcasmo, arrogância, desrespeito, né, nariz empinado. Infelizmente é isso, assim, eu peço até perdão aqui, né, para nossa produção, para você, Daniel, mas assim, não tem mais o que falar desse cara, né, dessa pessoa. Repito, né, Sim, como a gente já claro. disse algumas vezes, né, a estrela do caso a estrela, né, do casal, né, da questão é a Ana Hickman, é ela, né, que a gente tem que estar de olho, é para ela que a gente tem que torcer, é para ela Com que a gente tem que certeza. desejar o melhor e forças, né, para ele, só que a justiça seja feita. Com certeza, e o pior de tudo, o Gui, e que eu acho que as pessoas estão esquecendo também, é que a gente não está simplesmente falando de um caso de agressão, a gente está falando de um caso que envolve uma criança. Uma criança, mas se a criança tem 10 anos, que tivesse 12, 15, é uma criança de qualquer forma, né? A Ana Hickman, inclusive, está tentando a guarda do Alexandre, né? Afinal, a guarda é compartilhada até o momento, né? Eles têm ali uma divisão, que foi o que deu para ser feito nesse primeiro momento, mas ela está tentando essa guarda unilateral, se eu não estiver enganado, é essa nomenclatura. Eu acho que tem que dar, sim, esse direito para a Ana Hickman, até porque as pessoas estão muito acostumadas, né, nesse Brasilzão, nas redes sociais, com uma expressão que não existe, mas eu vou usar aqui, que é o coitadismo. O que é o coitadismo? Você tentar comover as pessoas se passando por um coitado. E por que eu estou dizendo isso e estou usando essa expressão que sequer existe no nosso dicionário, né? Porque o Alexandre Correia, desde o começo, está tentando usar do coitadismo para se sobressair nessa história. Isso começou lá no próprio dia 11 de novembro de 2023, quando ele mentiu pro Léo Dias, dizendo que nada disso tinha acontecido, de que ele estava fora de casa e que a Ana estava dormindo, sendo que naquele momento a Ana já estava na delegacia e o Alexandre havia evadido ali da cena, né, do crime, do momento onde tudo aquilo aconteceu, até porque se ele estivesse lá, ele sabe que ele seria preso em flagrante pela Lei Maria da Penha, né? A polícia, inclusive, foi até a casa para auxiliar a Ana Hickman, ela ficou com uma escolta lá durante um certo período. Depois, ele vai até um apartamento, diz que está vendendo as coisas de marca dele para poder se manter, que não tinha sequer energia elétrica, é flagrado saindo da academia, onde ele deu aquela declaração na época para o Fofocalizando, que nós repercutimos aqui no nosso programa. Mas ontem a gente comentou aqui sobre uma fala da Cariúcha, né, sobre o dado do Olabella, e a Cariúcha também se posicionou sobre o Alexandre, que ele precisa ter um pouquinho de vergonha na cara. Eu vou precisar concordar com essa fala da Cariúcha. Eu acho que realmente está na hora, Alexandre, de reconhecer os próprios erros, mas é aquilo, né, a todo momento na justiça ele vai tentar artifícios ali, mas uma coisa que você falou, Gui, que é muito importante, o deboche não dá razão para ninguém. O deboche, ele tira a razão. E não tem aquela frase, né, de uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, com deboche não funciona. Então, o mínimo que a gente espera dos advogados é empatia e respeito. Porque tem advogado, na grande maioria das vezes, né? Alguns advogados e alguns médicos também, que se pudesse não pisava no chão. Meu Deus, debocha da cara da outra pessoa até o momento em que acontece com ele. Até o momento que a pessoa, eu sou advogado, eu sou acima da lei. Como eu já escutei de advogados falando. E não é, querido, não é. Do mesmo jeito que a gente não vem aqui dar carteirada por sermos jornalistas, e já dei carteirada em muito advogado que tentou se sobressair em cima e dizer que era acima da lei. Eu falei, eu sou jornalista e eu não sou acima da lei, você também não é, conheço os meus direitos, então abaixa a sua bolinha aí. Pessoa física para pessoa física. Quer sair no braço, então vamos parar na delegacia. Então tem que ter um pouquinho mais de discernimento, porque tem gente que às vezes acha que é superior e pensa que tem direito até a agredir outras pessoas, como é o caso, né, desses homens que são enquadrados na Lei Maria da Penha. Às vezes a pessoa não sabe limpar nem o próprio, né, o orifício, não sabe lavar a própria roupa íntima e acha que tem direito em cima de uma outra pessoa. Então, senhor Alexandre, um pouquinho de bom senso não faz mal para ninguém. Não se compra em loja e não se ganha de presente. Bom senso se adquire ao longo dos anos com os erros que a gente comete, tá? E se você cometer um erro, primeiro busca uma terapia, tá? Tem terapia de graça. Vai lá na filinha do SUS, né?
porque você viveu na vida boa todos esses anos, vai lá na fila do SUS, se inscreve e vai fazer uma boa terapia que não faz mal pra ninguém. Agora, ficar falando asneira em rede social, não dá, né? E me poupe, esse seu advogado, me poupe. Falta de respeito. Esse tipo de deboche que os advogados têm, que precisa ser investigado pela OAB. Cadê a dona OAB nesse momento, né? Que cobra horrores ali mensalmente dos advogados, para olhar para esse caso e falar, ô querido, não é assim que você trata uma vítima, não é assim, independente do lado que você tá, da parte que você tá, não é assim que funciona. A gente segue acompanhando esse caso Ana Hickman e atualiza qualquer novidade aqui no nosso Papo de TV, tá? Mas não só do caso Ana Hickman, Gui, tem outro caso que também